Vamos lá, galera. Vamos começar aqui. A aula de hoje eu vou falar sobre hashes e assinaturas digitais no contexto do blockchain, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses fundamentos técnicos, né? Falar de hash, criptografia assimétrica, assinatura digital e a parte de assinatura de transações no blockchain. Vou botar minha caneta aqui. Tá? Então, as funções hash, elas basicamente mapeiam dados de tamanho arbitrário para um tamanho fixo, tá? E ajudam aí, entre outras coisas, na geração de identificadores a partir de dados, que também é chamado de digest, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. Por exemplo, essa é uma função hash, chama SHA-256. O que ela vai fazer? Vai mapear um texto de qualquer tamanho, por exemplo, para uma saída de 256 bits, tá? Então, você vê aqui, essa saída ela é codificada aqui para uma string, né? Para a gente poder ler ela de alguma forma, tá? Mas o tamanho fixo ele está determinado aqui pela função hash. Quais são as propriedades, né, que funções hash possuem e que são interessantes, né, para as nossas aplicações no contexto aí de blockchain e no contexto que a gente vai ver de segurança também, né? Então, primeiro, a hash ela tem que ser determinística, tá? O que significa que uma mensagem, para a mesma mensagem, ela sempre produz o mesmo hash, tá? Então, nesse exemplo aqui, isto é um dado qualquer, ele sai esse hash aqui, usando o SHA-256. Se você entrar novamente esse texto, ele vai sair o mesmo hash de saída. Tá? Ele tem que ser rápido de calcular o valor hash para qualquer mensagem dada, tá? Uma vez que a gente vai utilizar isso de uma forma intensa, tá? Você precisa calcular diversas vezes ou pode precisar muito calcular hash. Inviável de gerar uma mensagem que produza um determinado valor hash, tá? Ou seja, de reverter o processo que gerou determinado valor. Aqui, ó, por exemplo, se você entregar esse valor hash para alguém, uma boa função hash tem que ser impossível ou muito difícil de você reverter a mensagem, ou seja, de eu sair do hash e voltar para a mensagem original. Tem que ser também praticamente inviável, né, encontrar duas mensagens diferentes com o mesmo valor hash, ou seja, colisão. Então, assim, esse hash que eu tenho aqui, ele é produzido por essa mensagem e por nenhuma outra. Tá? Independente do quanto que eu tente encontrar uma outra mensagem que vai produzir esse mesmo hash, tá? Eu não consigo encontrar numa boa função hash. Isso serve para quê? Né? Para te gerar identificadores únicos, tá? A partir de um determinado dado. Tá? E uma pequena alteração em uma mensagem deve alterar o valor de hash de uma forma tão extensa que o novo valor de hash pareça não correlacionado com o valor de hash antigo, que é chamado de efeito avalanche. Para que serve esse efeito avalanche? Para evitar ataques de criptoanálise. Então, eu penso o seguinte, se eu modificasse uma letra aqui nessa mensagem e essa modificação de uma letra fizesse uma modificação de uma letra só no seu hash, você poderia ficar tentando alterações aqui para descobrir o padrão de formação disso, ou você tentar fazer alterações no hash e chegar na mensagem original. Tá? Então, esse efeito avalanche ele também tem que ser provido aqui numa boa função hash. Essas características da função hash vão trazer coisas interessantes, tá, para a gente utilizar elas em determinados sistemas, inclusive no blockchain. Tá? Então, quais são as funções hash que são utilizadas no blockchain? Né? Então, no Bitcoin é utilizado o SHA-256, tá? Enquanto no Ethereum, né, a gente usa o SHA-3, que é uma evolução, né, que é um algoritmo mais sofisticado e melhor em termos de segurança do que o SHA-256.
que é o algoritmo KICAC. Tá? Esses dois caras aqui, o SHA-3 é um padrão, tá? E onde foi feito lá uma competição para determinar qual algoritmo ia preencher esse padrão, e o algoritmo vencedor é o KICAC. Eu estou deixando aqui os links para vocês poderem acessar mais sobre essas funções hash. A gente não vai entrar em detalhes em cada uma delas aqui, tá? Mas existe um site, tá? Eu deixei o link aqui também. Você pode experimentar online esses algoritmos, tá? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês rapidamente. Vou entrar aqui no site. Então, por exemplo, você pode escolher aqui um algoritmo, um SHA-256. E aí você pode ou colocar um arquivo para ele gerar o hash, ou se dependendo do que for, deixa eu ver se tem um aqui que eu consigo. SHA-3.512. Não tinha uma forma de eu escrever aqui o. Ver se eu com algum outro. Bem, depois eu dou uma olhada, mas não é só com arquivo, não. Aqui você podia dar uma entrada de texto e ver o hash. Deixa eu ver se eu consigo algum. Bem, não. Depois eu dou uma olhada. Então, a gente tem como experimentar e dar uma olhada nisso, né? Como é que funciona. Mas é basicamente o que foi mostrado aqui, né? Você entra com um texto e ele te dá um identificador único que representa aquele texto com essas características. A gente tem também, no contexto do blockchain, o uso de criptografia assimétrica. Então, na criptografia assimétrica, né, a gente vai ter, diferentemente do hash, né, a gente tem duas chaves, né, para fazer a criptografia. No hash, o hash é só uma função. A gente dá uma entrada e ele retorna o hash para a gente. Na criptografia assimétrica, a gente vai fazer o uso de duas chaves, tá? Uma chave pública, que, pelo que o próprio nome diz, ela pode ser divulgada livremente, e uma chave privada que deve ser guardada em segredo. Tá? E a característica que a gente tem para usar esse tipo de criptografia é a gente utiliza uma chave para criptografar os dados e ele somente pode ser descriptografado com a outra chave. Tá? Bem, a criação de par de chaves, né, para criptografia assimétrica, ela deve seguir algumas características. Tá? Então, esse par de chave ele precisa ter algumas características para você poder utilizar ele de maneira segura. Tá? Deve ser computacionalmente fácil de criar o par de chaves, computacionalmente fácil para o remetente, sabendo uma chave pública, criptografar as mensagens, ou seja, eu tenho que ser fácil eu pegar uma chave pública e criptografar uma mensagem com ela. Tem que ser fácil também um receptor, sabendo a chave privada, descriptografar o texto, tá? E computacionalmente inviável para um adversário determinar a chave privada a partir de uma chave pública. Ou seja, da chave privada eu consigo gerar uma chave pública, mas não o contrário. Computacionalmente inviável para um oponente recuperar de outra forma a mensagem original. Ou seja, uma vez que eu criptografo a mensagem, eu não consigo descriptografar ela, a menos que eu tenha a chave. E ela é útil, tá? Se qualquer chave pode ser utilizada para cada função, ou seja, eu tenho que conseguir usar a chave pública para criptografar ou a chave privada. E o par da chave, né? A outra chave para descriptografar. Tá? Os algoritmos mais conhecidos para a gente fazer criptografia assimétrica são o RSA, que é utilizado intensamente aí na internet. Então, por exemplo, quando você usa lá um TSL, né, um HTTPS, né, a criptografia que está sendo usada por trás daquilo é uma criptografia RSA. Tá? E a gente tem as curvas elípticas. Tá? As curvas elípticas elas são mais eficientes, tá? Ou seja, exigem menos poder computacional para geração de chaves, para fazer a criptografia, garante segurança
com menos bits do que a chave do RSA. Então, e tem cálculos mais rápidos também. Tá? Então, assim, ela usa menos bits de chave e tem os cálculos mais rápidos. Então, o que acontece? Hoje em dia, quando a gente usa a criptografia assimétrica, a tendência é usar as curvas elípticas. Então, o blockchain, a gente vai ver que, tanto no Bitcoin como no Ethereum, a criptografia, o algoritmo de criptografia utilizado, ele é o de curvas elípticas. Tá? Então, mais especificamente, um algoritmo para assinatura digital, que é chamado de ECDSA, Elliptic Curve Digital Signing Algorithm. Tá? Eu fui deixando os links aqui, não faz sentido e a gente não tem tempo suficiente na aula para a gente entrar em detalhes em cada um deles, mas tem um link externo aqui para quem quiser ver, poder olhar isso. Então, a aplicação de criptografia de chave pública, né, ou criptografia assimétrica, a gente tem duas possibilidades para ela, né? Que é criptografar com a chave privada e descriptografar com a chave pública, que tem um propósito de autenticação. Eu vou mostrar mais em detalhes para vocês isso. E criptografar com a chave pública e descriptografar com a chave privada, que tem um objetivo de confidencialidade. Então, quando eu quero transmitir uma mensagem de forma confidencial, ou seja, que outras pessoas não possam ler essa mensagem, a gente faz a criptografia com a chave pública e a pessoa só pode descriptografar com a chave privada. Ou seja, só quem tiver a chave privada vai poder descriptografar. Quando eu quero autenticar, ou seja, eu quero mostrar que a mensagem ela não foi modificada e ela é uma mensagem que é proveniente da pessoa que disse que mandou a mensagem, eu criptografo ela com uma chave privada, a chave privada da pessoa que está mandando a mensagem e descriptografo com a chave pública. Tá? Isso é para um mecanismo de autenticação. Tá? Então, no contexto do blockchain, né, o blockchain, os dados são públicos. Assim, blockchain pública, né, os dados são abertos, tá? Porém anônimos. Então, assim, não tem como objetivo a confidencialidade para fazer o uso de criptografia de chave pública. Tá? Porque os dados são abertos, qualquer um pode ler. Tá? A confidencialidade de alguns dados ela pode ser obtida pelo simples uso de hashes. Tá? Quando a gente passa um hash num dado, esse dado aqui fica completamente ilegível. Né? Isso é um dado qualquer, que era a nossa mensagem original, e virou isso aqui que ninguém consegue saber que a origem é esse dado. Tá? A gente está interessado, no contexto do blockchain, em garantir a autenticidade das mensagens, tá? Utilizando a criptografia de chave pública. Tá? Então, vamos dar uma olhada, né, no uso desse tipo de criptografia no contexto de assinaturas digitais. Tá? Aqui tem uma imagem que eu tirei desse artigo, tá? Que vai dizer sobre a assinatura digital no contexto aí não no contexto do blockchain ainda, mas uma assinatura digital, como é que ela funciona, né? Então, digamos que a Alice quer mandar um documento para o Bob e ela quer garantir que esse documento chegue no Bob sem nenhuma modificação, ou seja, da maneira com que ela enviou, e que o Bob possa verificar que esse documento é autêntico enviado pela Alice, tá? Então, esse é o caso de usar uma assinatura. Como é que a gente faz essa assinatura? A gente pega o documento original da Alice, passa uma função hash nesse documento. Tá? Ele vai te dar um valor hash ali ilegível. Tá? E a gente pega esse valor hash e criptografa ele utilizando a chave privada da Alice. Tá? Então, a Alice tem essa chave e ela guarda em segredo com ela, não divulga para ninguém. Só quem vai conseguir ler essa mensagem, ó, o que foi criptografado foi esse hash aqui do documento original da Alice. Ele foi colocado aqui, ó,
junto do documento original, tá? E enviado para o Bob. Tá? Só quem vai conseguir ler essa assinatura aqui é quem tiver a chave pública do Bob. Do Bob não, da Alice. Tá? Então, a Alice, ela distribui essa chave pública de alguma forma, coloca... A gente tem várias formas de distribuir essa chave, ela pode enviar direto para o Bob, ela pode colocar num Certification Authority, né? Então, quando a gente está falando de internet, né, a gente tem os Certification Authorities, que eles são responsáveis por distribuírem as chaves públicas, tá? E assinarem as chaves públicas para garantir que a chave pública não foi modificada. Tá? No contexto de um blockchain que é descentralizado, a gente não tem esse cara. Tá? Então, a Alice que é responsável em distribuir a chave de alguma forma para o Bob, tá? Para que o Bob possa ter acesso à chave pública. Não tem nenhum problema ela divulgar essa chave pública, porque é a chave pública. E ela mantém a chave privada com ela. Tá? Quando a mensagem chega no Bob, ele tendo a chave pública da Alice, ele vai pegar o valor do hash que foi enviado, criptografado com a chave privada, vai descriptografar esse dado e vai ter acesso ao valor do hash. Com esse valor do hash, ele passa a função hash, a mesma que foi passada aqui, no documento, tá? E vai obter o valor hash original, tá? Que é esse cara aqui, ó. E aí ele faz uma comparação do valor hash original com o valor hash que ele obteve. Se esses dois valores forem iguais, ele sabe que esse documento não foi modificado e que esse documento é autêntico da Alice. Ou seja, ninguém modificou o conteúdo do documento e foi a Alice que mandou esse documento, porque ele conseguiu descriptografar a assinatura digital e obter o mesmo valor de assinatura, fazendo ele próprio a hash do documento e obtendo o valor criptografado dessa hash. Tá? Então, esse que é um modelo de assinatura digital utilizando chave pública e chave privada, né? Ou criptografia assimétrica. Tá? Aqui alguns remarques que eu coloquei em relação à chave pública, né? Para que a assinatura digital funcione, o recebedor deve ter acesso à chave pública, de alguma forma. Muitas vezes a chave pública é enviada juntamente da transação, quando a gente está falando de blockchain, ou ela é descoberta pela transação anterior. A gente vai dar uma olhada no Bitcoin, como é que isso aqui funciona. Tá? Os endereços do Bitcoin e no Ethereum, eles são hashes da chave pública. Ou seja, sendo assim únicos, né? A chave pública ela é uma coisa única. Se passar um hash de uma coisa única, também vai ser uma coisa única. Tá? Por que tem esse objetivo aqui, né? A gente ter uma chave pública, tá? Como endereço, tá? No Bitcoin e no Ethereum, né? Primeiro que a gente quer uma coisa que seja única, e segundo que isso facilita a nossa autenticação de mensagens, tá? Por a gente já ter uma chave pública distribuída, tá? Então, o hash da chave pública, ele vai... Por que a gente passa o hash da chave pública? Primeiro porque encurta o endereço. Tá? A chave pública costuma ser uma coisa grande e o hash ele mapeia uma coisa de qualquer tamanho para um tamanho fixo. E protege a chave pública de ficar disponível para ataques de criptoanálise antes dela ser utilizada. Aqui a gente vai ver que a gente só precisa disponibilizar a chave pública no momento que a gente vai efetivamente fazer uma transação com ela. Tá? O Bitcoin, ele usa um hash, ele faz, na verdade, um double hash, né? Que utiliza duas funções hashes em cima da chave pública, que é o RIP-MD 160 e o SHA-256 em cima de uma chave pública. E o Ethereum usa o KEKAK 256 e pega os 20 últimos bytes você pega a chave pública, passa o KEKAK 256 e usa os 20 últimos bytes do KEKAK 256 como endereço, tá? De uma determinada conta, né, digamos assim, na blockchain.
como é que são as transações na blockchain para a gente fazer transações utilizando esse mecanismo de criptografia assimétrico, né? Quando a gente quer enviar uma transação, a gente tem que ter a chave privada para assinar a transação. Ou seja, eu quero garantir a autenticidade dessa transação. Esse dado foi enviado pela pessoa que disse que enviou. Então, a pessoa ela vai pegar a chave privada dela, vai gerar uma assinatura digital para aquela transação e vai colocar junto da transação para que o recebedor possa verificar a autenticidade da mensagem. Tá? E a gente tem que ter a chave pública ou o endereço do recebedor para poder enviar. Tá? Uma transação ela tem sempre um remetente, tá? E tem um destinatário. O destinatário ele é uma chave pública ou o hash de uma chave pública. O hash de uma chave pública. Tá? Então, alguém tem que ter gerado essa informação. E aí você usa isso como endereço do destinatário. Tá? E o remetente ele tem a chave privada dele. Ele tem que guardar em segredo para que ele possa assinar digitalmente a transação que está sendo enviada. Quando a gente recebe uma transação na blockchain, você fornece, para você receber a transação, você tem que fornecer de alguma forma a sua chave pública ou endereço para o remetente. E você tem que ter a chave pública do remetente para conferir a assinatura digital dele. Ou seja, ele vai mandar uma assinatura digital na transação e você pega a chave pública dele e confere a assinatura digital. A chave privada você guarda em um ambiente seguro e geralmente protegido por senha também, né? A gente, na hora de gerar um par de chaves, tá? Você pode usar a opção de proteger ela por senha, tá? A chave privada. Aqui tem uma ferramenta muito conhecida que, se você quiser experimentar, gerar chaves públicas, privadas e ver como isso funciona na prática, né, que chama OpenSSL. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar aí. É uma ferramenta muito conhecida, tá, para gerar par de chaves e geralmente é usado para gerar par de chaves para certificados aí de sites, tá, gerar aquele cadeadinho verde lá no browser, né? Utilizando chave pública privada, muitas vezes gerado pelo OpenSSL. Então vamos ver aqui como é que funciona efetivamente na prática aqui no Bitcoin, como estudo de caso, para a gente entender esse mecanismo, né? No Bitcoin, cada proprietário ele transfere a moeda para o próximo, assinando digitalmente a hash da transação anterior e a chave pública do próximo proprietário, ou seja, para quem que esse cara vai, e adicionando-as ao final da moeda. Tá? Então, ele vai fazer a assinatura de um hash da transação anterior e vai botar, ele vai assinar digitalmente lá o hash da transação anterior e a chave pública do próximo proprietário e vai colocar no final da moeda. Tá? E o beneficiário ele vai verificar a assinatura para verificar a cadeia de propriedades. Tem uma imagem aqui. Essa imagem ela é tirada do artigo original lá do Satoshi Nakamoto, que descreve o Bitcoin. Tá? Então, como é que funciona, né? Você tem uma transação, digamos que o Bitcoin ele funciona com um conceito que você, para poder gastar um valor da moeda, você tem que ter um valor não gasto ainda, que foi enviado para você. Então, digamos que você tem esse valor não gasto, sei lá, não importa quanto que mas você tinha essa transação que foi enviada para você, e que você não gastou ela ainda. O que você vai fazer, né? Essa transação, ela vem com a sua chave pública, tá? E a assinatura do anterior. Você vai pegar a sua chave privada,
vai passar um hash dessa transação inteira, vai pegar essa transação todinha aqui, ó, com tudo que tem dentro dela, vai fazer um hash disso junto com a chave pública do recebedor. Fez esse hash, vai gerar a assinatura. Tá? Essa assinatura ela vai nessa transação, tá? A assinatura de quem enviou. O cara que receber, né, ele pode usar isso, ele vai usar isso para verificar. Tá? Então, assim, no blockchain, né, as transações são ligadas. Aqui não está aparecendo, né, mas você tem um link de uma transação para outra. Você sabe de quem mandou e para quem enviou. Então, quando eu quero pegar uma chave pública, quando eu quero verificar essa assinatura, o recebedor ele vai pegar lá a chave pública de quem mandou, que está na transação anterior, tá? E vai usar ela para verificar a assinatura. Tá? Como todos esses dados são públicos, não tem nenhum problema o recebedor olhar a transação anterior, o valor não gasto ainda, né? E para pegar a chave pública do remetente. E aí, com a chave pública do remetente, ele verifica a assinatura dessa transação que foi enviada para ele. Se essa assinatura for válida, ele pode aceitar essa transação. Tá? E assim por diante. Quando o próximo for enviar, tá, ele vai pegar o que ele tem, a chave privada dele, usar para assinar, tá? Vai fazer um hash da transação toda e vai assinar com o do destinatário e vai assinar a próxima transação. Então, desta forma, a gente consegue garantir, utilizando um mecanismo, né, de chave pública e chave privada, e hash também, né, que as transações são autênticas. Tá? E isso que é uma das grandes sacadas e que fazem a segurança por trás por exemplo, do Bitcoin ou do Ethereum. No caso aqui, a gente está mostrando só do Bitcoin, mas é um esquema de organização aqui das chaves públicas e privadas, de assinatura e verificação, que a gente consegue garantir a autenticidade das transações. Bem, então, por enquanto, o que a gente viu, né? A gente viu funções hash, criptografia assimétrica, tá? Assinatura digital, e como é que são as assinaturas das transações no Bitcoin, né? Então, por enquanto, a gente só viu essa organização aqui. Tá? Na próxima aula, o que a gente vai ver, né? O problema do double spend, tá? Como é que eu garanto que um valor não foi gasto duas vezes? O timestamping server e a geração dos blocos, que como é que eu organizo esses blocos, essas transações no tempo, né? A validação dos blocos e a estrutura de dados que a gente usa para armazenamento aí e validação dos blocos, que é o Merkle Tree. Beleza? Vou encerrar aqui a live e vamos voltar lá para a gente poder fazer perguntas e respostas. O valor não gasto, a pessoa que recebeu, como tem o valor não gasto. Eu vou explicar lá para vocês no chat, tá? Valeu, galera!